Pronto para testar mais uma vez o que você já aprendeu em italiano? Então vem comigo fazer um exercício incrível e extremamente necessário para te levar à fluência da língua italiana. Benvenuti amici, tutto a posto? Eu sou o professor Silvano Formentin e nessa aula nós vamos fazer um exercício, eu diria, imprescindível para quem quer ser fluente em italiano. Eu tenho certeza de que você vai adorar, de que vocês vão adorar. Se você é novo aqui, comenta com a hashtag primeira aula, coloque aí nos comentários. E se você já me acompanha há algum tempo, coloque aí a hashtag veterano ou a hashtag veterana, ou super veterana, se você também faz parte do meu curso online de 8 meses, coloque aí nos comentários a sua conquista dentro do curso, tá bom? Bom, e na verdade, não é um exercício que eu vou ensinar, são 2 tipos de exercícios, eles fazem parte do método Formentin, mas não são exercícios para quem está começando do zero, ok? E sim para quem já tem aí uma certa base, pelo menos os 2, 3, 4, 5 meses de estudo. Mas atenção, se você está começando agora, não tem problema, não se preocupe, você pode assistir sem problema nenhum, tá? Mas depois você assista as outras aulas do canal, combinado? Bora para nossa aula então? Então vamos fazer o nosso primeiro exercício. Você vai, eu vou falar frase em italiano, mas são frases bem fáceis, então para quem está começando também, não se preocupe que você consegue aprender também, tá? E você vai, então, tentar traduzir da forma mais rápida possível, mentalmente, ok? E até se quiser, falando em voz alta, tá bom? Então a primeira frase é muito simplesinha, é simplesmente buonanotte. Buonanotte. O que significa buonanotte? Só que aqui tem um porém, eu vou explicar, tá? Quando usar. Porque você não pode usar sempre buonanotte. Buonanotte, como você vai ver também aqui na legenda, aqui embaixo, é boa noite. Buonanotte. Atenção pro som do U na hora de pronunciar, tá? Não é buonanotte, é buonanotte. Tem o som do U ali, atenção. Buonanotte. Buonanotte. Só que tem uma outra forma de falar boa noite, que é o buonasera. Então, quando usar um, quando usar o outro. Eu vou falar buonasera no sentido de boa tarde. Buonasera pode ser traduzido para boa tarde se eu usar ele 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 até 6 horas da tarde, mais ou menos. Tá? Então, nesse horário mais de tarde, o buonasera vai significar, vai ser traduzido, né? Vai significar boa tarde. Tem o boa tarde também, que é o buon pomeriggio, mas não se usa, quase não se usa. Então, a gente usa o buonasera. A gente usa o buongiorno até 2, 3, 4 horas da tarde, dependendo da região, e depois a gente usa o buonasera. Quando você chega na casa de alguém, por exemplo, né? Sei lá, 6h30, 7, 7h30, 8, 9. Você vai chegar e você vai falar buonasera, não buonanotte. Ok? Quando você sai, você pode falar buonaserata. Agora, se você sai muito tarde, aí você pode falar buonanotte. Se você sabe que as pessoas já vão dormir. Então, você só vai usar buonanotte, é uma dica importante, ó. Quando você puder traduzir buonanotte para durma bem. Ok? Você vai usar buonanotte quando puder traduzir para durma bem. Esse é o momento certo de... Mesmo que seja muito tarde, você sai da casa de alguém, você se despede de alguém em algum lugar, né? Na escola, na faculdade, por exemplo, ou em algum restaurante, à noite, você, mesmo que seja, sei lá, meia-noite já, você se despede, mas você sabe que a pessoa não vai para casa dormir, ela vai para balada, por exemplo, ela vai para um baile, para uma festa. Então você não vai falar buonanotte para ela, porque ela não vai dormir agora. Entendeu? Então, buonanotte, boa noite nesse sentido, tá bom? De durma bem, quando a pessoa já vai dormir. A frase 2 é a seguinte, ó, vou falar em italiano, você vai tentar traduzir o mais rápido possível para italiano. Ho bisogno di un altro cucchiaio. Ho bisogno di un altro cucchiaio. Cosa significa questa frase? Ho bisogno di un altro cucchiaio. Preciso de outra, o quê? O que é cucchiaio? Em dialeto italiano, né? O italiano que a nona fala é cucciara, cucciara. Colher, é colher, tá? Então, ho bisogno di un altro cucchiaio. Ho bisogno di, a tradução literal de ho bisogno di é tenho necessidade de, ok? Ho significa tenho. Ho bisogno di, tenho necessidade de. Só que em português eu não vou falar assim, né? Olha, tenho necessidade de outra colher.
Porque a gente não fala assim, é estranho. A gente fala preciso. Então, preciso de outra colher. Tá? Ho bisogno di preciso. Ho bisogno di un altro cucchiaio. Preciso de outra colher. Então, se você está no restaurante, né? E a sua colher caiu, você quer pedir outra, você vai falar assim. Tá bom? Ho bisogno di un altro. Atenção para o som do L no altro. Altro cucchiaio. E no cucchiaio tem o CHI, som de que. Tá bom? Preciso de outra colher. Andiamo avanti para a próxima frase. Frase número 3. Il coltello è sporco. Il coltello è sporco. Cosa significa questa frase? Il coltello è sporco. E aí, traduziu? Il coltello è sporco. A faca está suja. Il coltello è sporco, a faca está suja. Frase 4. Attenzione. Vorrei una bottiglia d'acqua, per favore. Vorrei una bottiglia d'acqua, per favore. De forma muito rápida, assim. Como é que você conseguiu traduzir isso? Vorrei una bottiglia d'acqua, per favore. Pode ser eu gostaria, ou eu quero, né? Eu gostaria de uma garrafa d'água, eu quero uma garrafa d'água, por favor. Ok? Vorrei una bottiglia d'acqua, per favore. Repita sempre em voz alta para você treinar o seu aparelho fonador. Você quer aprender a falar? Tem que treinar a fala. Vorrei una bottiglia d'acqua, per favore. Então, eu gostaria de uma garrafa d'água, por favor. Eu quero uma garrafa de água, tá? Ok? Vorrei una bottiglia d'acqua, per favore. Lembra também depois de escrever essas frases no seu caderno. Volta o vídeo, pega a legenda aqui embaixo que a gente vai colocar e copia no seu caderno, porque o ato de colocar no caderno é um exercício muito, muito, muito importante para te ajudar na memorização, no aprendizado. Acelerar demais, porque a escrita no caderno com lápis ou caneta, a mão, ela é um estímulo muito grande para o cérebro, tá bom? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não fazem mais isso, não fazem mais esse exercício com a mão, né? Escrever. Vamos agora eu vou falar a frase, vou mudar o exercício agora. Agora a gente vai avançar um pouquinho. Vai ficar um pouco mais complexo, mas as frases são bem simples, tá? Não se preocupe. Vou falar a frase em português, você vai tentar na hora treinar a velocidade do cérebro, tá? Tentar na hora, já, como é que diria isso em italiano? Pan, tá bom? Não tenha medo de errar nesse caso aqui. Tenta falar. Imagina que eu tô falando isso, você é meu tradutor para que um italiano, uma italiana entenda, tá bom? Então a frase 5 é a seguinte: onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? In italiano, dov'è la mamma? Ok? Dov'è la mamma? Onde está a mamãe? In italiano, dov'è la mamma? Justo? Frase número 6. Onde fica a Praça dos Milagres? Onde fica a Praça dos Milagres? Você está na Itália, você precisa falar isso rápido para ter informação. Você pode falar dov'è ou dove si trova o quê? A praça, la piazza. E dos milagres, como é que é dos milagres? Dei miracoli. Então, onde fica a Praça dos Milagres? Dov'è la piazza dei miracoli ou dove si trova la piazza dei miracoli. Dov'è ou dove si trova. As duas formas estão corretas. Frase número 7. A janela está aberta. A janela está aberta. Foi a primeira palavra italiana que eu aprendi na minha vida. Quando eu era bem pequenininho, eu lembro do meu pai que me ensinou essa palavra. Como é que é janela em italiano? Você sabe? A janela está aberta é la finestra è aperta. Então, janela é finestra. Ok? Eu não estou dando muito tempo para você pensar porque eu quero que você treine velocidade. Ok? A janela está aberta. Tenta pensar o mais rápido possível. Tá? A finestra é aperta. Não tenha medo de errar. Frase número 8. A caixa está em cima da mesa. Como se diz isso em italiano? A caixa está em cima da mesa.
In italiano la scatola è sul tavolo. Da mesa feminino, mas é sul tavolo masculino. Então, la scatola, a caixa, la scatola è sul tavolo. Então, você aprendeu que para falar está em italiano a gente usa o é, né? Por exemplo, Maria está em casa. Maria é a casa. Né? A caixa está em cima da mesa. La scatola è sul tavolo. Sul tavolo significa em cima, em contato com, tá? Pode também ser sulla parete, se é um quadro que está em contato com a parede, por exemplo. Tá bom? La scatola è sul tavolo. Repita em voz alta para treinar o aparelho fonador. La scatola è sul tavolo. Frase número 9. Eu gosto de estudar italiano. Você gosta de estudar italiano? Comenta aí, quero ver depois, você vai colocar nos comentários. Eu gosto de estudar italiano. Como é que se fala isso em italiano? Eu gosto de estudar italiano, se fala mi piace. Sempre para dizer eu gosto, eu falo mi piace, tá? Eu gosto de estudar italiano, mi piace studiare l'italiano. Não é italiano, é l'italiano. Tem um L apóstrofo ali, ó. Mi piace studiare l'italiano. Como quem diz assim, tradução literal, me agrada estudar o italiano, tá? Mas em português eu não vou falar assim porque fica muito esquisito. Então eu falo, eu gosto de estudar italiano. Tá bom? Mi piace studiare l'italiano. Repita. Mi piace, se non dice, studiare l'italiano. Então, sempre para falar que eu gosto de alguma coisa, eu uso o mi piace. Ok? Mi piace studiare l'italiano. Ti piace studiare l'italiano? Responda aqui nos comentários se você gosta com essa frase. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder nas próximas aulas, combinado? Falando em dúvidas, tem uma aqui que eu quero responder para vocês, que chegou para mim e a gente vai esclarecer, sempre explicando de forma simples como eu gosto, tá? Professor Silvano, por que se fala occhiali da sole e não occhiali di sole, né? Óculos de sol. O D para italiano fica di, mas eu não falo occhiali di sole. Por quê? Porque o da é usado, entre outras coisas, também quando existe essa relação de finalidade. Ou seja, a finalidade dos óculos de sol, né? A finalidade do óculos de sol é o quê? É proteger do sol. Então tem essa relação de finalidade. Então, por isso que eu falo occhiali da sole, entendeu? Outros exemplos. Creme de barbear. A finalidade do creme é colocar aqui no rosto para eu poder me barbear. Certo? Então, creme de barbear fica crema da barba. Ó, uso da. Crema da barba. Um outro exemplo bem legal. Escova de dentes, por exemplo. Spazzolino da denti. Né? A finalidade dessa escovinha é limpar os dentes. Então, tem essa relação de finalidade. Spazzolino da denti. E, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Clique no sininho das notificações para ser avisado das próximas aulas. Eu te espero na próxima aula então. Arrivederci!